terminam, mas antes o Espírito de Deus se moveu sobre as águas. Mas antes a gente era feliz, outro fala. Mas antes, era muito antes. Porque às vezes dá a impressão disso do casal mesmo, né? Tipo, quanto tempo faz, né, antes disso tudo? Quando você começa a genealogia da briga, por exemplo, que é um dos problemas da DR, né? Quando você não lembra como é que você começou aquela briga. E essa é a hora de terminar, aliás, uma dica. Sim, para mim um dos infernos de relacionamento é isso, as brigas às vezes elas vão, as DRs, a razão da DR é a DR muitas vezes, sabe? Ela é sustentável. Então eu acho que o vídeo fala um pouco disso. Eu também que vou embora, que é uma pessoa que não consegue ir embora, eu tô indo embora, tá? De casa, um cara que não consegue ir, que está sempre esquecendo alguma coisa, porque não quer ir embora. Para mim, eu acho que eu talvez não tenha um preferido mesmo, mas é sempre sozinho, porque são experiências também muito particulares, né? E Branco, cartoon, como é que você retrata o amor nos seus cartoons? Não muitas vezes, né? Não muito? Não, assim, eu acho um tema bacana, de vez em quando eu abordo e tal, mas assim, sei lá, eu acho que eu tenho sorte, assim, das relações nunca foram muito tumultuadas, assim, eu posso ter muita material, assim, acho que eu sou... Eu não sei, acho que nesse sentido eu tenho um pouco de sorte, mas eu acho que assim, tem gente que faz isso muito bem, assim, o problema é o seguinte, o meu nicho virou política agora, então eu tenho muito pouco, inclusive eu estou com muito pouco saco para esse tipo de humor, justo por isso, porque está numa situação que você não consegue, você acaba... sei lá, inclusive, boa parte dos meus DRs, inclusive, terminaram discussões políticas, assim, esse fio de parede, tem porra, não sei lá. E assim, sei lá, é engraçado, eu já tinha uma certa dificuldade com o tema, não é muito a minha praia, mas hoje em dia, inclusive, eu acho até quase desperdício de tempo, essa coisa de bateria, de munição, sabe, assim, você fica meio preso pela situação da política nacional. Então, tipo, mas é possível, por exemplo, um casal sustentar um coxinho petralha que vejo... Eu não sei, eu particularmente acho que eu acho que não. É complicado, porque, cara, as pessoas não conseguem, sei lá, conviver com as pessoas no Facebook, assim, não conseguem... Não, imagina, assim, uma pessoa, só tia que você vê, sei lá, uma vez a cada 6 anos... Grupo da família, do WhatsApp. Não, você já quer matar essa pessoa. Imagina uma pessoa que você convive, sabe, essa pessoa vai de bolsomito na vida, assim, tipo, o cara que dorme do teu lado, tá, sabe, que dá comida pro seu cachorro. Eu duvido, assim, eu particularmente não. Na boa, se alguém tivesse interessado, etc., eu não, já estou dizendo que bolsomito não e tal. Mas é isso, mas é porque, assim, eu, na real, é o meu caso, assim, especificamente. Mas eu conheço gente que faz, inclusive, passei muito bem hoje, ele é um cara que ele faz as piadas políticas com o sexo e com o amor, tá muito bem, ele faz crossover muito bem, é um cara que tem essa manha, assim. Mas eu não, eu sou um cara muito, tipo, ultimamente estou monotemático, chato, assim. Legal. Bom, pessoal, o humor politicamente correto, porque isso aqui está dentro da sinopse da nossa mesa, ele tem sustentabilidade? Tipo assim, vocês riem de piadas politicamente incorretas, escondidas? Eu rio quando é boa. Eu rio quando é boa. Dá tanta briga isso? Tem vários humoristas que eu gosto, uma parte deles gringos, brasileiros, não consigo lembrar de ninguém agora, assim, mas que tenha essa linha de pisar sempre num terreno complicado e sai bem. Você pega o Louis C.K., Sarah Silverman. São pessoas que, tipo, os caras fazem piadas que estão no limite, justo, é isso que eles gostam de brincar. Só que, geralmente, esses caras são caras que têm um talento suficiente para você perceber que eles estão vestindo um personagem e o humor dele tem camadas o suficiente para você perceber que aquilo lá não é uma provocação pura e simples. E aqui, acho que nossos humoristas, muitos acham que o insulto é uma piada em si. O cara sai xingando, aquele coisa de colar um papelzinho nas costas do... Os nossos humoristas nunca superaram muito bem a quinta série, né? Então, os caras, tudo aquilo que você fazia, puxar o sutiã da menina, sacou? Aquilo, nossa, é com o outro, cara. E os caras continuam fazendo isso no palco. Então, assim, existe um humor politicamente incorreto bom, mas geralmente não é praticado no Brasil, assim, raramente. O Rafinha Bastos ficou meio bonzinho, vocês não acham? Depois que ele passou um tempo na reabilitação, na cadeia, aí ficou legal, aquele cara que se converte ao evangelho na cadeia. Cara, é assim, pô, mas ele é um cara, por exemplo, que eu acho que
falta talento pro cara, justo para ter esse tipo. Agora, o problema é o seguinte, é aquela coisa, assim, eu estava falando com o Gregório sobre isso. O stand-up, por exemplo, é um fenômeno recente no Brasil. Porque, sei lá, tipo, assim, nos Estados Unidos é uma tradição de anos e tal, e a gente começou, sei lá, Multishow começou a passar caras de stand-up, e vários caras achavam, putz, isso eu sei fazer, é só ver o microfone e ir lá com a minha cara. Só que a boa parte dos caras não tem o talento suficiente para você trabalhar com essa sutileza. Então, muitas vezes, o que o cara acha que está fazendo, o cara falando uma piada no palco, parece muito a opinião dele. Então, as pessoas olham, pô, boa parte das coisas que, sei lá, aquela piada do Gentili, eu acho que é sobre, a mulher deve ser grata porque foi estuprada, porque você for feia. Pô, isso é um vídeo de taxistas falando isso assim, é isso mesmo, sei lá. Então, o cara meio que pega essa ideia grosseira, imbecil, e acha que isso é material humorístico, entendeu? Então, isso falta, para algumas pessoas, falta esse talento. Então, quando o cara é ruim, você pega ele no pulo, porra, cara, ninguém tá rindo e é ruim, e não é ruim, é só a repetição de preconceito, de uma... É o assustador, esses caras eles também são tantos seguidores, né, milhares. Mas tem muito a ver também com a sociedade. Exatamente. Tem muito a ver com a sociedade também. Eu acho que não é tão grave você fazer uma piada, por exemplo, pobre-fóbica, não é para usar uma analogia, porque a gente não precisa falar sobre pobre-fobia no humor, a gente está falando que é um fenômeno social. Não existe um programa de humor brasileiro que não seja pobre-fóbico, que não esteja rindo do jeito que o cara fala errado, do jeito que sei lá o que. Fala bela, fala. Todo programa de TV, programação da TV aberta é pobre-fóbico nesse sentido, em termos de humor. Todo é exagero, mas vamos ver a imensa maioria. E aí, eu acho que não é tão grave, não seria tão grave na Suécia, porque o pobre não está de fato morrendo de fome, entendeu? Ou não é grave você ser machista numa sociedade que não é tão machista, se fazer uma piada machista. O problema é que hoje existe uma coisa chamada feminicídio, que as mulheres de fato morrem por causa de... E a piada, ela alimenta, eu acredito, claro, por trás de a gente não fala disso, mas por trás de um genocídio tem um humor também brother do genocídio, sabe? Claro que tem... em algum lugar o genocídio da população negra no Brasil está muito ligado, sim, a uma piada racista, a gente que acha engraçado e disso. E a mesma coisa em relação às mulheres, a mesma coisa em relação a travestis, a mesma coisa em relação... Está muito ligado, eu acho que o humor, se a gente não fala disso, mas na Alemanha nazista, tinha amplo material de humor antissemita, por exemplo. Nossa, muito grande. E é claro que não estou falando que é tão grave quanto o genocídio, mas é sim, embasa, sabe? Eu acho que o humor ele é muito poderoso, ele embasa o preconceito. Então, para mim, está diretamente ligado à sociedade em que a gente está, sabe? Eu não acho que é grave, por exemplo, dois amigos, homens, fechados no quarto, fazerem uma piada ou machista, ou seja o que for. Não se compara à gravidade você fazer isso em público para todo mundo, porque é uma questão de empatia, porque tem mulheres que sofreram com isso, por exemplo. Porque você está falando com pessoas que talvez perderam alguém por isso. Você está falando para um público, é igual falar de corda em casa de enforcado. É uma coisa que tem muito a ver para mim com tato, com empatia, com humanidade, entende? Por isso que para mim, porque a questão do politicamente correto ou não, está diretamente ligado a quem o está ouvindo para mim. Com quem você está falando e qual é a sociedade em qual você está falando. Sabe? Se a gente não vivesse uma sociedade hoje, como o Brasil, tão machista, tão desigual, então eu tenho certeza que o nosso humor poderia sim ser mais machista ou rir mais das desigualdades. Hoje eu acho pelo menos muito difícil, sabe? Eu acho que tem tantos alvos poderosos para a gente rir, que é muita covardia você escolher justamente os alvos que já apanham. Para mim o problema do humor é quando ele bate no negro. O problema do humor no Brasil, quando bate em negro, em pobre, no caipira, no gay, é que ele está batendo nas mesmas pessoas que a polícia. E isso é muito sério, eu acho, sabe? Porque a polícia hoje bate nessas pessoas. Então, quando o humorista se alinha com a polícia militar que mais mata no mundo, você está falando que tem alguma coisa errada, sabe? Como que isso se dissemina rapidamente com as redes, né? O WhatsApp tem aquele tanto de piadinha, imbecil, e aquilo vai viralizando. E você não tem como rastrear, esse é um dos problemas do WhatsApp, a gente estava até falando disso. Hoje, por exemplo, na eleição Freixo e Crivella no Rio, está tendo uma guerra suja de memes, sobretudo o WhatsApp, na qual as pessoas recebem e acaba para chegar em mim, que todo mundo sabe, que é Freixo, etc. E tal, você imagina o quanto que não roda, dizendo fotos do Freixo com artistas negros do Afro-Reggae, por exemplo, que eu sei que são artistas do Afro-Reggae, mas embaixo estou assim, Freixo em reunião de traficantes que vão dominar o Rio de Janeiro e tal. Esse cara é Isaías, é o Isaías do Borel, que matou tal, que queimou o cara, esse outro.
Mentira, o cara é artista de circo eu sei, mas como é que eu vou lutar contra isso? Olha a covardia. Não sei, tem um cara que me mandou, mas ele já mandou denunciando, nem adianta falar com ele. Até rastrear negócio de WhatsApp é muito difícil, então é uma guerra suja e covarde de desinformação, e que eu não sei como lutar contra isso, sabe? É um monstro subterrâneo que você nunca vai encontrar. Eu, pelo menos, acho muito difícil você encontrar a base dessa desinformação, sabe? É uma guerra suja mesmo, e tem forte chance que eles ganhem, que eles levem essa guerra. Você acha, Jacques? Ou Luiz? Desculpe. Luiz? É Jacques Não, mesmo. Jacques mesmo. O Luiz é o ministro, que está lá no Tribunal da Influência julgando. Fala aí do Gilmar. É porque a gente tem o mesmo sobrenome, mas não é parentesco, não. Então fique bem claro isso, viu, gente? Bom, acho que a minha questão... Eu fico sempre me perguntando, assim, né, o que é politicamente correto e incorreto hoje em dia, né? Porque está tudo tão maniqueísta e tão maluco, né? E a minha questão mesmo, que eu acho que eu levanto e tomo umas porradas também, é a questão judaica, né? Assim, porque eu vou lá mexendo no ninho também, bem abelhudo, né? E tem um caso também que eu vou contar aqui, que é interessante, assim, que a gente também fica pensando nessas coisas que o Gregório falou, mas tem umas coisas tão simples e que são que nos espantam, né? Esse livro, por exemplo, né, que eu fui lançar, o livro estava pronto, o livro era sobre brochadas, 2 anos pesquisando sobre brochadas, e não sei o que e tal. Na hora de lançar o livro, eu recebo um e-mail da editora falando, olha, o livro não pode chamar brochadas. Mas por que não pode chamar? Porque não pode chamar brochadas e tal, mas aí eu vou chamar o livro de quê? De meu pintinho amarelinho, né? Meu pintinho amarelinho mole, não sei o quê. Não pode. Aí eles fizeram uma enquete com algumas grandes redes de livrarias. E aí as redes de livrarias responderam dizendo que falar sobre brochadas é muito ofensivo. Então a gente vai esconder os livros dos nossos clientes. Aí, que porra é essa, né? Tem tanta coisa. Eu me lembro que durante essa discussão, era na época que aquela foto daquela criança turca, síria, né? Foi encontrada na praia e aquela foto, né? Viajou o mundo para mim. Que coisa mais... Aquilo nos ofende como espécie humana, como gênero, como tudo, e aí uma brochada é censurada, né? Aí começou a briga, tal, não sei o que, vai ter que colocar um subtítulo, beleza. Aí colocou um subtítulo, que é Confissões Sexuais de um Jovem Escritor, ou seja, colocando o meu na reta, né? Tirando de todo mundo na reta. E aí na hora que eu recebo o livro com uma tarja preta. Olha como que o livro vem. O livro é vendido assim, ó. Ele tem uma tarja preta escrito Confissões Sexuais de um Jovem Escritor. Então se alguém chegar na livraria e for procurar a brochada, não acha. Porque já está escrito assim. Aí a brochada é libertada, né? Mas enfim, isso foi uma estratégia engraçada, mas foi uma estratégia, enfim, uma censura, né? E aí começou a circular, eu fui em alguns programas e tal, e de repente alguns outros programas falaram, não, a gente não toca nesse tema aqui de jeito nenhum. Porra! Que coisa mais, é a coisa mais normal da história. Se não tocar, aí é que continua brocha. Várias vezes, de várias formas. Agora, queria perguntar, antes de passar para vocês também que vocês vão perguntar, é o seguinte, Branco, tem também um lado, agora, você se afirma, né? Eu sou politicamente correta. Eu ouvi esse termo. Esse termo correto eu acho um problema. Porque é verdade, correção política, o que é? Tento falar mais em consciência, sei lá, responsabilidade, sei lá. Porque o correto para mim é um problema, porque eu acho que não tem muito a ver com política e correção, acho que são 2 anos, sabe? Mas é verdade. Agora, uma coisa, porque assim, a gente tem algumas coisas que a gente tem que resistir ao excesso do politicamente correto, penso eu. Por exemplo, na literatura infantil, nas tradições orais, a gente tem hoje professores, escolas, que o pau no gato não pode atirar o pau no gato, entendeu? O meu livro infantil que eu vou lançar chama Os Brochinhas. Alguém aqui brincou de atirar o pau no gato e se tornou um atirador de pau no gato profissional? Duvido.
Então, por quê? Como você vê isso? Porque é engraçado, né? O Laerte tem uma frase muito boa sobre isso, que acho que foi uma tira do Angeli que tinha um cara espancando uma mulher, uma tira, tinha um cara dando tapa na mulher e tal, mas era uma denúncia da violência contra a mulher que foi tomada como uma apologia da violência contra a mulher. E aí teve acho que a editora de algum jornal escreveu algo sobre essa tira e tal, e a Laerte vem em defesa do Angeli dizendo, bom, o seguinte, se a arte ela tem que vir com todas as questões já resolvidas, tudo certinho, para que ela é necessária? Entendeu? Então tem uma série, assim, é claro, se limita, quais são os limites do humor? O debate, está falando que é o 25º debate que se toca nesse assunto que eu participo. Mas, assim, para mim, o limite é o consenso. Assim, como eu acho que a tira do Paulo Gato, ela realmente é um tipo de exagero, é o cara tentar... Põe a história, como por exemplo, o Monteiro Lobato, que tem muitos indícios de racismo na literatura e tal. Acho que você não tem que maquiar isso, você tem que mostrar e debater. Você tem que mostrar, tem que ter... Eu lembro que a Disney botou um aviso no final de alguns desenhos, a Disney não, acho que foi a Looney Tunes, alguma dessas... Porque nos anos 30 tem muito humor de blackface, tem muito humor... Tem muito humor virulento, agressivo e tal. Muitos desenhos animados antigos têm esse tipo de humor. Então eles colocaram um aviso no final que diz isso. A gente sabe que tem todo esse problema, tem um humor aqui, às vezes existem noções racistas e complicadas e tal, etc. Mas não mostrar isso, negar isso, é simplesmente apagar. Não, é apagar. É você tirar a oportunidade das pessoas, com o seu livre-arbítrio, olhar para aquilo, entender, ou debater, e saber que existiram. Apagar a história, apagar dos histórias do nazismo, não vai apagar o nazismo. Exatamente. Aliás, eu acho uma estupidez a proibição da publicação do Minha Luta, do Mein Kampf. Pois é, isso é absurdo. Porque eu acho que tem mais que ser publicado. Óbvio que tem que ser primeiro um livro proibido, ele cresce muito mais. Depois tem que ser publicado com puta publicação crítica, óbvio. Inclusive tem uma boa ideia, claro, que para publicar Mein Kampf tem que ter fotos do Holocausto, por exemplo. Uma lei desse tipo. Para impedir qualquer tipo de, eu acho, de simpatia, acho que nada vai impedir, mas com um bom espírito crítico, com um prefácio histórico, uma leitura de rodapé, isso daí só faz bem, eu acho, a democracia. Não faz mal, sabe? Proibir livros eu acho sempre errado. Assim como cala a boca, de maneira politicamente, essa discussão politicamente correta é tudo super interessante, mas também nunca pode servir como um cala a boca, sabe? Como você... nem como um criminoso. Quando eu falo essas coisas, eu estou dizendo assim, eu acho que é um crime, entre aspas, sobretudo como o Arnaldo falou bem, de bom senso, de tato, de educação. É um crime de falta de empatia, de grosseria, mas não acho que seja equivalente, sabe? Não acho que as pessoas têm que ser silenciadas e muito menos presas, sabe? Mesmo, não é isso. Acho interessante discutir no plano do é legal artisticamente, não é legal artisticamente. Agora, dizer que... Para mim também tem que criminalizar essas pessoas me incomoda muito, sabe? É o mesmo que a Mônica Oz agora sofreu porque assim, você não pode prender as pessoas por crime de opinião. Assim, as pessoas têm direito a falar merda. Assim, e as pessoas têm direito a apontar. Assim, o que é engraçado é que muitos desses caras falam, eu sou vítima de perseguição porque eu falei uma verdade, eu falei alguma coisa e as pessoas não gostaram. Não, cara, você falou uma merda, as pessoas têm todo o direito de falar que você falou uma merda. Isso faz parte do jogo. Agora, não criminalizar, não tem por que processar, botar na cadeia e tal, porque o cara realmente é opinião. E é altamente preocupante, né? E agora a presunção da inocência também caiu ontem. Então, como é que ficamos, Charles? Eu tenho um caso bem interessante que eu acho, enfim, o primeiro livro, Hoje Terapias, cada capítulo eu vou falando sobre uma outra obra literária. E todo mundo aqui já ouviu falar no Dante, por exemplo, no A Divina Comédia. E no Inferno, todo mundo já ouviu falar nos Círculos do Inferno, enfim, lá. E aí, não sei se vocês sabem que o Dante, ele criou os Círculos do Inferno para colocar todo mundo que ele não gostava lá. Então, isso há muitos anos atrás, as pessoas se encontraram nesses círculos do inferno, né? Aí o que eu fiz no capítulo? Num capítulo desse livro eu coloquei também os meus círculos do inferno e coloquei as pessoas. Só que assim, a gente está em Belo Horizonte, a gente está numa comunidade judaica bem pequenininha,
as pessoas se encontraram nesse, sem nomes, mas as pessoas se encontraram. E eu fiquei sabendo que eles começaram a escrever um processo contra, né, queriam me processar. E eu achei isso maravilhoso, assim, imagina, processar um livro de ficção, deixa eu processar todo mundo, né, Flaubert 2, o resgate. Então o que vai acontecer, né, se algum juiz, em algum momento, concedesse né, que eu fosse culpado por ter escrito um livro de ficção, mesmo que essa ficção esbarrasse em alguns momentos, pô, vocês estavam fodidos, né? O Gregório ia passar, sei lá, 2 milhões de anos presos, né? Como diz, eu direito ao bovarismo, né? Que o povo confunde e daqui a pouco estão te processando. Eu acho que não é, né? O bom senso eu acho extremamente... E não tem limite, talvez, né? A gente tem que saber, assim, também saber, pô, a Porta dos Fundos é ficção, né? Aquela reunião lá da... Puta que pariu, nós vamos ter que parar de roubar. Aí o cara, não, mas a gente vai poder roubar por... como que é aquele cara? Retroativamente. E aí, se todo mundo se encontrasse naquele momento, tá fodido, né? Pessoal, vamos conversar com a galera. Então, quem gostaria de fazer pergunta, por gentileza? Por favor. Você. Não, o microfone... A gente vai pegar o microfone sem fio e vamos dar uma... Tá legal, pode ir. É só para, pelo menos, levantar. É legal o pessoal te ver que você tá no chão. Eu posso falar alto também, né? Então, primeiramente, parabéns. Tem que repetir isso, né? Então, meu nome é Cisa e, na verdade, eu queria saber como vocês lidam muito isso com a censura, no sentido, por exemplo, fazer uma publicação, você vai fazer uma tirinha, ou, por exemplo, o Gregório vai publicar alguma coisa na Folha. Vocês cedem a isso, porque acaba que vocês estão no sistema, então, às vezes, numa instituição, como chegar e falar, não, isso não pode sair, você fala, ok, não vai sair, ou não, bate o pé, como lidam com isso dentro do sistema? Eu, por exemplo, publico no Globo, tenho uma coluna de futebol no Globo, lá no Rio, o Globo é um jornal mega reacionário e tal, eu também publico quadrinhos lá, mas eles nunca, no caso específico, eles nunca fizeram nenhuma restrição e nunca vão fazer porque eles... faz parte da linha editorial do jornal ter, de certa forma, dar essa impressão de liberdade, dando essa liberdade para os escritores e tal. Mas, então, assim, fica um pouco aquela questão. Você sai em protesto ou você ocupa esse espaço para dizer essas coisas? Entendeu? É isso, assim. Eu, particularmente, eu sou o cara de ocupar o espaço, assim. Na boa, se eu vou deixar todo o espaço para o Jabor, sacou? Então eu tornava na parada, sacou? Então eu acho mais interessante você ocupar esse espaço. E assim, mas você sabe que a liberdade que você tem ali é uma liberdade assim, concedida, assim, olha, teu espacinho aí, o teu pequeno. Esse minifúndiozinho aí onde você cultiva seus rancores de pobre, sacou? Mas é isso, é um pouco estratégico, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não sei se alguém, o Gregório, por exemplo, sei lá, ele eventualmente é pressionado. Mas eu acredito não, que a Folha de São Paulo também tem essa intenção. Ela sempre teve a parte de quadrinhos dela sempre foi muito libertária, com caras com a Angeli, assim, o próprio Angeli é um dos melhores artistas do Brasil, ele dá porrada em todo mundo que tem direito de PSDB, que seja, e a Folha nunca... Eu não sei, mas assim, mas a gente sabe que está um momento complicado, a gente sabe que está tendo algumas demissões que não... por exemplo, sei lá, o Trajano foi demitido agora da SPN e tal, o Trajano é o cara que fundou a SPN, foi demitido outros dias, e muito em cima desse momento esquisito, onde ele sempre externou a opinião dele, política e tal. E assim, é um momento meio complicado. Assim, se a SPN não gostaria que as pessoas pensassem que foi por causa de política, por esperar um momento mais propício, mas enfim. Mas é isso. Então, existe gente sofre. No caso específico, acho que o medo do Gregório, acho que não. Não, também nunca. Eu nunca fui censurado minimamente também não. A Folha tem isso, dá uma liberdade total pro colunista, que fofo. E isso é muito bom, eu não saberia escrever diferente, saberia trabalhar diferente disso mesmo.
Porque não dá, a gente foi pro Porta, inclusive, por isso, porque a gente não conseguia, na Globo, na televisão, todos nós éramos contratados na Globo, né, lá no Porta. E não dá, a Globo tem uma série de proibições que hoje em dia estão até começando a cair, mas por entretenimento, que são, não pode falar de marca, de religião, de sexo, não pode falar de sexo, eu digo abertamente, falando, dando nome aos bois, e de palavrão também não pode, ou seja, tudo que a gente gosta, né? tudo que interessa falar. Então não pode nem ter camisa de time na Globo, assim, o time pode processar. Então é muito complicado, pode falar Google, as mãos de marca é Google, Facebook, não pode. Rede social. Tem que falar rede social. Procura lá no site de busca. E aí, tipo, não dá, eu não sei trabalhar assim, a gente não sabe, a gente desacostumou a trabalhar assim, não importa. Então assim, eu não saberia falar. A Folha tem liberdade total, e a Folha tem uma coisa muito boa, que é um jurídico posterior, que não é preventivo. Tem uma coisa que me irrita muito nas empresas, como na Globo, tem o jurídico preventivo, que o cara não quer trabalhar depois, então você tem que submeter ao jurídico antes de filmar. Sabe? E a Folha não, ela está lá para apagar o incêndio depois que ele ocorrer, se ele ocorrer. Isso é bom, assim, eu acho que essa tem que ser a postura de um jurídico, de um jornal, quem dá entretenimento. Proteger, eu acho que quem escreve dá liberdade para a pessoa escrever o que quiser e não ficar tentando evitar com que a pessoa diga o que ela pensa, porque talvez dê problemas depois. Né? Então eu acho que isso daí faz uma diferença quando você está escrevendo, assim. Você não ter que submeter o seu texto antes ao departamento, seja ele qual for, sabe? Então não tenho isso, não tenho censura. E é isso. A censura que existe, de fato, é mercadológica, isso aí, sem dúvida. Não tenho dúvida que as marcas não me chamam, sabe, que não vou fazer uma propaganda de um banco, porque eu estou falando diariamente que como é que pode a crise e o Itaú levando lucro recorde. Não teria problema nenhum em fazer, aliás, já fiz, inclusive, na licença. Então, acho que, infelizmente, o artista